Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à segunda temporada dos Irmãos Podcast. Como sempre, estamos aqui, os irmãos de sangue, recebendo os irmãos em Cristo. É isso aí, meus amigos. Estamos muito felizes com essa nossa segunda temporada do nosso podcast tão querido e tão amado. E é impressionante como nós temos recebido inúmeros feedbacks positivos de como as pessoas têm gostado do nosso podcast, têm sentido realmente fazendo parte da nossa família, se sentindo mais um conosco, né, com os nossos irmãos aqui. E estamos muito felizes de receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos e espero que a gente tenha uma conversa maravilhosa para edificar a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, né, mano? É isso aí, pessoal. São muito bem-vindos, como os nossos irmãos falaram. E, é claro, o nosso propósito é que essa mesa aqui, você seja o nosso convidado principal. O nosso intuito não é ser mais um podcast, mas é fazer com que você, de fato, se sinta um irmão nosso. Nós queremos que a nossa irmandade reflita também aí na sua casa e que as suas amizades, os seus relacionamentos sejam sempre mais saudáveis, proveitosos e vamos ter excelentes tempos de mesa aqui, junto com uma galera muito especial e, o principal de todos, nós três, os irmãos de sangue que recebem vocês, nossos irmãos em Cristo. É verdade. Oh, que legal ver o Robert errando português, né? Aquele que é o mestre, é o pastor, o professor. Nunca acontece. Que Sim, massa, mas mano. é Eu de fiquei muito feliz. propósito, é de propósito. É bom que a gente mostra a sua humanidade, né? Que legal. A gente falando em pessoas especiais, aproveitar também para fazer menção. Você que não pôde assistir alguns episódios da nossa primeira temporada, nós recebemos irmãos em Cristo incríveis, com histórias incríveis, histórias de vida, de ministério. Verdade. E como o Robert sempre pontua aqui, a nossa intenção não é ser mais um podcast, né? A gente quer edificar a sua vida através das nossas histórias e também das histórias dos nossos irmãos, né? Nós recebemos, primeiro foi o Gospelmente, né? Sim, que foi surreal, história de superação e de sucesso, né, mano? Muito história impactante pra caramba. Saiu lá do interior mesmo, sem nenhuma rede de internet, sem nada. Já fica aí o spoiler pra você que não acompanhou, corre lá. E nesse primeiro vídeo, foi o nosso segundo episódio, né? Teve o piloto conosco, depois foi o Gospelmente. Logo depois nós recebemos o Clayton, da Disco Praise. Clayton Oli. Nossa, história de sucesso também, né, manos? Muito legal a história de como ele entrou na Disco Praise, né? Exato. Inclusive, mano, ele falou no próprio episódio, né? Que ele compartilhou coisas que ele não tinha compartilhado em inúmeros outros podcasts que ele já tinha participado. Então foi uma emoção
pra todo lado, foi muito legal. Verdade, ele ele chorou aqui, chorou. chorou. Então foi muito legal, uma história marcante, inspiradora. Foi, muito que legal. nos tornou mais próximos dele também. E ganhou a nossa admiração ainda mais. Sim, e o nosso último convidado foi o casal Pinheiro, né? Nathalie e Beto Pinheiro. Então, é uma história de sucesso ministerial, de empreendedorismo, né? São sócios do Coco Bambu, aqui de Brasília. Então, enfim, eles puderam nos edificar com seu testemunho de restauração no casamento. E então, a gente está sempre trazendo conteúdos relacionados à família, à vida espiritual, à rotina, o dia a dia, né, manos? Porque acho que o mais legal do podcast é a gente ter essa identificação com o público. Então, e para essa nossa nova temporada, também teremos convidados especiais demais. Nós estamos ansiosos já pelos próximos episódios e você não pode perder nenhum episódio. Inclusive, aproveita que a gente está dando os spoilers aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, para tudo que você está fazendo, clica aqui no cantinho da tela, se inscreva aqui no nosso canal. Custa nada, né? Não custa nada, não custa nada. Para você continuar por dentro, ative aí as notificações para continuar recebendo o nosso conteúdo e sempre estar sentando à mesa aqui conosco dos irmãos de sangue, recebendo os irmãos em Cristo. Verdade, mano. E uma coisa interessante é que dentre esses feedbacks que a gente tem recebido, muitas pessoas olham pra nós e que, para que você que não sabe ainda, pode ser que exista alguém que tá vendo a primeira vez esse podcast e nós três, nós somos irmãos de sangue mesmo, né? Embora a Rebeca seja adotada. Então, brincadeira. Sangue do Cordeiro que nos une. Mas, e as pessoas olham pra nós e falam assim, gente, mas, poxa, a gente vê vocês assim, a relação de vocês tão consolidada. E, de fato, meus irmãos, eles são os meus melhores amigos. Os meus maiores confidentes. As pessoas que eu mais confio na minha vida. Eu moro em outro estado e a gente mantém a nossa relação ainda de uma forma, assim, como muito, muito próxima. E quem é próximo de nós sabe disso. E as pessoas perguntam, como que vocês, né, chegaram nesse nível de relação tão consolidada, tão madura? E vocês não enfrentaram dificuldades quando eram mais novos, não, e tudo? E, cara, a gente enfrentou. Sim. E as pessoas comentam conosco e falam sobre as maiores dificuldades que as pessoas têm de manter as suas relações entre irmãos, né? Na sua própria família e tal. Como que é difícil. A gente vê rivalidade, a gente vê outros tipos de questões que atrapalham a comunicação entre os irmãos e tal. Ciúmes. Eu queria ver com vocês, conversar, colocar essa primeira pauta aqui, pra gente tratar, assim, quais foram as nossas maiores dificuldades, né? Porque as pessoas pensam que a gente é perfeito. A gente não enfrentou nenhuma dificuldade pra gente manter essa relação que a gente tem hoje. Sim. Mas quais as maiores dificuldades que vocês acham que os irmãos, entre as famílias, enfrentam para construir esse relacionamento sólido entre familiares, principalmente no caso aqui entre irmãos? O que vocês acham disso? A Rebeca falou um negócio interessante. A primeira questão dela foi o ciúme. Uhum. Será que ciúme atrapalha? Existe? Houve ciúme entre nós em algum momento? Como é que é isso? Mano, o ciúme, ele é presente na vida do relacionamento entre irmãos e do ser humano como de um modo geral, né? Mas antes da gente falar dos problemas, só recapitulando o que você falou, o nosso intuito aqui também não é demonstrar uma relação entre irmãos utópica, né? Como se nós fôssemos personagens, né, de irmãos que têm uma relação perfeita. Sim. E etc., para usar isso apenas como marketing, como nosso branding aqui, né? Como nós temos sempre ressaltado, e quem nos conhece pode provar isso, nosso relacionamento aqui na mesa e do personagem Os Irmãos Podcast, ele é o mesmo na vida real. E o que a gente quer passar, a imagem que a gente quer passar, é que aquele texto bíblico que diz que há amigos mais chegados do que irmãos, o intuito não é só ressaltar, enaltecer aquelas amizades que são tão sinistras, tão lindas, que são maiores do que o relacionamento entre os irmãos. Outro propósito desse texto também é ressaltar que há amigos mais chegados que irmãos, significa que o amor, a amizade entre os irmãos, por si, já deveria ser o maior dos laços de amizade. Deveria ser, tipo, o padrão de amizade. Então, o que a gente quer pregar para as pessoas é que nós não somos extraterrestres. Sim. Que o relacionamento saudável entre os irmãos, na verdade, deveria ser o padrão, não a exceção. Exato. E isso é perfeitamente possível. Sim. Se a gente, em primeiro lugar, identificar, como você está trazendo aqui para a gente hoje, os problemas, os desafios. Pra depois virem as soluções. E depois a gente buscar soluções juntos e vencê-los, né? Manos, e também muito importante ressaltar, para você não perder a sua esperança de que existe tempo. Que talvez você fique olhando, mas vocês estão contando histórias de infância, já foi algo da criação. E existem anos que eu não falo com meu irmão. Ou eu não fui criado assim.
ainda há tempo, né? A gente quer muito edificar vocês com o nosso diálogo. Talvez você se identifique com os nossos problemas também e te motivar dizendo que ao findar esse episódio, que você vá atrás do seu irmão, da sua irmã, para que você priorize o seu relacionamento entre irmãos, antes de qualquer outra amizade, né? Para que você entenda que existe tempo. E falando humanamente, né, mano? Fora o poder de Deus. O Senhor é o maior interessado na união e no sucesso das nossas famílias, né? Então, só dizer isso também, que existe tempo, né? Mas, entrando na pauta, vamos falar sobre os problemas, né, mano? Ciúmes, eu acho que existe, né? Tem o ciúme externo, das coisas externas, né? Que pode existir, porque é da nossa carnalidade, é da nossa natureza, mano. O ser humano é ruim, pode acontecer, né? A nossa natureza, e desde que o mundo é mundo, né? Caim e Abel, dois irmãos, a história já mostrava de que é possível ter histórias de insucesso se você der ouvidos ao que é ruim, você der ouvidos à sua natureza, você der ouvidos ao pecado, você der ouvido a coisas externas. Mas eu citei os ciúmes e me lembrei de Caim e Abel. E dentro da nossa realidade dos problemas do Carvalho, acho que ciúmes nem tanto, né? Sim. Mas de coisas externas. Vocês têm muito ciúme de mim, assim, muito. De Muito. leves. Muito mesmo. Talvez seja por isso que eu ainda esteja solteira, mas assim, tudo bem, Será? né? Tudo bem, sem nenhum problema. Agora, outro, dentro da pauta Carvalhos, né? Tem uma coisa que eu considero boa, mas que para alguns também, talvez, que é a diferença de idade. Porque, querendo ou não, um foi perdendo o trono, né? O Abed foi o rei durante 4 anos seguidos. Filho E único, pá. filho único, o rei e tal. Veio depois de um aborto, a mamãe perdeu o primeiro filho e tal. Aí depois veio o Arbet. Então, como é que foi para você depois ter que dividir o reinado, né? Sim, outra pauta, né? O fato de eu ser mulher. Enfim, vocês forem lembrando, vai apontando. A única mulher sendo... Como criar um vínculo de amizade com 2 homens. Sim. São vários temas. O ciúme é uma coisa que é natural, principalmente quando tem mais de um irmão, aí nasce o primeiro, como a Rebeca bem disse, e toda a atenção é voltada para o primeiro, no caso o Arbit. Quando eu nasci, você lembra de ter sentido ciúme de mim? Que o Arbit, eu acho que o Arbit não é parâmetro. Mas é porque a nossa distância não foi tão longa assim, né? Mas 4 anos é razoável, mano. 3 anos e pouquinho. 3 e pouquinho. Eu não lembro, mano. Eu não lembro de ter sentido ciúme, não. Você... Mas eu senti da O Rebeca. Arbit é fora da curva, sério. Não, o Lucas sentiu da Rebeca. Mas não, eu o lembro... Lucas sentiu muito. Ele foi... A minha mãe conta que quando eu nasci, o Lucas, nada parava o choro dele. Mano... Era de emoção. Emoção. A minha mãe disse que era... Depois, enfim, eu ia dar um spoiler aqui, mas enfim. A mamãe conta que o Lucas tinha um choro, assim, que nada parava esse choro. Eu tenho a impressão que o Lucas parou de chorar depois que eu completei 10 anos de idade. Porque, né, tamanha emoção com a minha chegada. Você perdeu o trono cabuloso. Mas eu era chorão mesmo. Muito. Era o bebê chora, o apelido. E aí eu acho que eu senti esse ciúme da Rebeca quando era mais criança, e aí depois esse ciúme voltou para um outro tipo de ciúme, como a Rebeca disse, né? Ciúme já de relações, né? Ciúme também com respeito ao ambiente externo, né? Por Externo, exemplo, nós nos tornamos tão amigos que o fato de nós termos amigos extrafamiliares gera também uma espécie de ciúme. Ah, mas vai lá ficar com seu amiguinho. Né? Nossa, eu lembro muito disso. O Felipe não é o seu amigo? Ele não é o seu novo irmão agora? Então vai lá ficar com o Felipe. Quando o Lucas trocava a gente pra fazer churrasco com os amigos do jiu-jitsu. Eu lembro que teve uma fase. Nossa, que ódio. O jiu-jitsu já gerou umas tretas. Já, o Lucas é faixa preta de jiu-jitsu. Pra você que não sabe, a gente contou no último E episódio. eu sou Blue Belt, respeita agora. Blue Belt. Eu sou... Não sou mais um faixa branca. White belt. Se eu tivesse continuado, né, mano? Mas, enfim. E como que foi, então, pra... Já que a gente pontuou que não tivemos os ciúmes interno tão grande assim, só de fase de criança mesmo, de perder o reinado. Você se recorda de ter tido ciúmes de, tipo assim, não, pra Rebeca a mamãe fazia tal coisa. Pro Lucas... Vocês lembram de fase assim? Eu lembro de alguns episódios de ciúmes interno, comigo, que eu tinha. Por exemplo, na hora de... vai virar meme isso aqui. Mas na hora da comida, velho. A minha mãe, no café da manhã, fazia um prato de pedreiro pro Arbet, com as flores assim desenhadas. Bom dia, meu amor. A melancia cortada em coração. Aí os moranguinhos, 5 ovos,
8 sanduíches. Pro Lucas também, com waffle, aquela cena de margarina. Uhum. Aí pra Rebeca, Não, não deixa- tinha deixa- nada. Vai, Não continua. tinha nada. Aí pra Rebeca, que eu sempre fui muito gordinha, gente. Aí a minha mãe, minha filha, tem tem uma água ali. Tem água. Mano, mas ó, Tem uma água ali pra você, meu amor. Fazer dieta, né, meu amor? deixa eu te falar. O Lucas, nosso irmão, que é o nosso futuro Ai, doutor. velho, não, eu vou chorar. Esse episódio é marcante pra mim, tá? Você tá aí, ó, levou de boa, mas pra mim isso é marcante. Não, é Sabe de quantas boa, manhãs eu mano, passei mas fome? você acabou de nos dar um exemplo, assim, muito real. O Lucas tá agora estudando um módulo de psiquiatria, né? Nosso futuro doutor. É meio médico daqui a pouco. Meio... Graças a Deus. E o Lucas pode confirmar isso, né? De como o ciúme, né? Como os nossos sentimentos, eles alteram a nossa visão, assim, de um modo né, maluco, né? Porque você imagina a mamãe tratando a gente de forma diferente, assim? De jeito nenhum. Eu só aumentei um pouco a história. Florzinha, eu te amo. Mentira Prato disso roxo não, não pra tinha, um, não. prato rosa pro outro e pra mim um copo d'água. Não, mas que minha mãe fazia... É porque eu era Na gordinha, minha mãe verdade, queria que eu era fizesse dieta, eu tô preocupação mentindo pra isso. Rebeca, pra Rebeca não ela Engordar tava com mais. sobrepeso Pro e pro tal. IMC dela não ficar elevado, né? É, Ok, aham. exato. Era só pra Mas isso. era verdade ou não é? Eu aumentei, mas era verdade. Era um episódio de filmes que eu ficava só pro Rabbit e pro Luca. Aí eu chorava, era coisa assim, internamente que eu tinha. Mas só isso mesmo, gente, tá tudo bem, já perdoei, já tá tudo bem. Mas é isso. É, faz parte. Os ciúmes, É, então, faz parte. é um dos desafios, né? Que a Um gente dos poderia desafios. tratar aqui com a galera. A inveja, que é relacionada, né? Eu acho que a inveja e o ciúme são irmãos gêmeos, né? São. Então, um está muito próximo ali do outro. E Caim e Abel, além de terem ciúmes, né? Um teve inveja da oferta do outro. Os irmãos de José também morriam de ciúmes dele, né? Chamavam ele, inclusive, de o sonhador mor. Lá vem o sonhador principal. Lá vem aquele que se acha que vai ser Muito melhor do recalque, que os né? outros irmãos. Recalque total. Então, é um dos outros desafios. Qual outro desafio, mano, que você lembra, assim, entre o relacionamento entre Eu irmãos? penso assim, tipo, na diferença de contexto histórico, né? Porque, embora a gente tenha... Porque a gente tem um contexto histórico no sentido de que o Arbet nasceu primeiro, depois de 4 anos veio eu, depois de 4 anos veio a Rebeca, e aí dentro daquele contexto a gente vai criando uma personalidade, um jeito de ser e tal... E essa diferença de personalidades, do contexto que em cada um foi inserido na época em que nasceu, no momento de vivência ali, também torna, dá esses embates nos irmãos, né? Sim. E aí, até principalmente do Arbet, por exemplo, para a Rebeca. O Arbet, a diferença do Arbet para a Rebeca já são quase 8 anos. Exato. Então é um choque de realidade, assim, né? E aí uma coisa que eu até falo, assim, que eu acho interessante do fato da gente ter nascido com essa diferença de 3 para 4 anos entre um e outro, é porque, às vezes, a linguagem que o meu pai não conseguia ter comigo, e nem minha mãe, o meu irmão tinha. E ele sendo essa figura mais velha e tal, ele conseguia falar Mediador, né? conseguia fazer aquela mediação, conseguia fazer eu entender o mundo de uma forma que talvez meu pai e minha mãe não entendiam. Então, eu acho que essa diferença de contexto, de nascimento, também está diretamente relacionado com a diferença de personalidades e isso gera embates, não gera? Com certeza, com Sim. certeza. Contexto de nascimento, a propriedade, isso Sim, mesmo. e falando de contexto também de nascimento, uma coisa que acontece no meio familiar, a vida é repleta de fases, né? E a gente fica falando só da parte engraçada, mas, por exemplo, quando o Arbet nasceu, a condição financeira da nossa família também estava num momento muito top também. E aí, já na minha época, a gente passou por uma dificuldade grande. Foi, Então, teve uma discrepância eu nunca passei nenhuma dificuldade, entenda, mas eu quero dizer que também, às vezes, uma dificuldade financeira ou qualquer outra dificuldade dos pais, os responsáveis pela criação, às vezes terminam interferindo na criação dos filhos, uma coisa ou outra, e sem que você perceba, você esteja influenciando para um distanciamento, ou para, às vezes, alguns pais sem sabedoria também, manos, não sei se vocês já repararam, mas eu já observei bastante, indiretamente, terminam culpando o seu filho por alguma situação ou outra. Sim. Tipo, não, até a Rebeca nascer, um exemplo, né? A gente conseguia pagar tantas e tantas coisas, né? Porque agora chegou mais um, é mais apertado, é mais isso aqui. Aí, às vezes, a criança, se não for trabalhado tanto na mente dela, não tiver muito a presença de Deus ali pra ter uma mente forte, também pode causar um desgaste e a pessoa se sentir responsável
pela crise financeira, a criança se sentir responsável pela crise no casamento, a criança se sentir responsável, né? Então, eu acho que falando de contexto, né, acontece também, não tem só o contexto entre os irmãos, mas o contexto familiar como um todo. A crise financeira ou a crise no casamento dos pais, tudo interfere diretamente nos filhos, né, mano? Tudo interfere Tudo é diretamente, tudo. Isso é verdade. Esses problemas, todas essas disfunções, né, que tem no relacionamento entre os irmãos, se a gente for analisar as causas, né, não tem como. Sempre vai voltar para a responsabilidade dos pais. Então, por mais que a Rebeca tenha ressaltado, e é verdade, dá tempo, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para voltar ao primeiro amor. É isso, esse é o conceito de redenção de Jesus. É transformar de fato aquilo que estava completamente perdido em uma nova criatura. Então é possível restaurar, mas não tem como a gente negar, né, das origens dessas disfunções que estão realmente lá no relacionamento dos pais para com os filhos. Então aquilo que os pais, né, por sua falta de sabedoria, pelo contexto, pelas dificuldades, sempre vai externar no relacionamento deles para cada um dos filhos individualmente, e isso, é claro, vai refletir no relacionamento entre os irmãos. Então, a gente já falou que dos problemas que a gente vai tentar buscar algumas soluções juntos daqui, né? Os ciúmes, a inveja, o contexto histórico, a rivalidade, a própria diferença de idade também. E é claro, né? O sexo é diferente também, né? Nós dois somos maioria, somos meninos. Isso é pesado. E a Rebeca é uma menina, a única menina. Então, e a mais nova, tudo muito diferente. E ainda mais nova. Então a gente jogava bola, a gente gostava de fazer coisas de menino, brincar de lutinha, multi-lute, a gente brincava. Nossa, eu apanhava tanto pra tentar brincar com eles, cara. Era massa demais. E a Rebeca nunca gostou de brincar de boneca. Por que será? É verdade. Porque ela sempre só via a gente. Então minha mãe comprava a Meu Bebê, uma boneca da moda dos anos 90. Eu não tinha com quem brincar. Gigantona. Aí eu gostava, eu ficava... Jogava fora as bonecas, tava lá, só servia pra fazer medo pra gente de noite, né? Olhando pra gente assim no quarto. Exatamente. Parecendo o Chuck, aquela boneca Deus me livre. Mas a Rebeca não gostava de brincar de boneca, essas coisas muito femininas. Eu tentava e tal, brincar, mas aí quando eu ia brincar, o Lucas jura de pé junto, que não lembra, né? Mas eu lembro muito bem, que a gente ia, vamos brincar de boneca, ele, vamos! Aí ele pegava a boneca, bora, não, hoje eu vou brincar com você. Aí arrancava a cabeça e jogava na janela do apartamento. Aí eu ficava, mano... Disso, gente, eu não você não lembra, né, meu amor? Não esquece. Não lembra, né, meu amor? Eu posso estar te lembrando, tá? Igual ela falou, né? Questão da boneca em si, que ela não gostava da boneca. Ela não gostava de não ter a nossa companhia. Exatamente. Então ela achava as coisas femininas, a boneca legal. Mas sozinha, que graça tem, né? Não tinha. Exatamente. Então a gente tinha o nosso contexto, os nossos costumes. E a Rebequinha ficava por conta da sua idade, porque era menina, a gente não queria que ela fosse pra brutalidade igual a gente. E ela, exatamente, ela só queria a nossa companhia. Eu lembro que eu e o Herbert, a gente precisava inventar táticas pra gente conseguir sair e fazer as nossas coisas de menino, né? Jogar bola, encontrar nossos amigos. A gente fazia o seguinte, mano, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos pegar a Rebeca, pedir pra ela ir fazer não sei o que ali pra gente. Aí na hora que ela for, a gente sai correndo de casa. Os terapeutas que você e não deixa assistindo. ela. Tadinha, a bichinha sofreu. Agora tu lembra. Né? Agora lembrou, né? Porque ela só queria ficar perto da gente, mas tinha lugar que não podia ir. A Rebeca não podia ir. Imagina, só a gente tava com um bando de moleque lá. E a Rebequinha lá no meio. E mesmo assim, eu terminei fazendo aula de basquete, lembra? Eu entrei pro basquete, eu joguei no Vizinhança um período. Porque eu queria imitar o Herbert, queria estar perto do Herbert. Teve um período que eu fiz judô. Porque eu queria estar perto com o Lucas, eu fui até a faixa laranja de judô. Sim. Então, tudo que eu podia me enfiar no meio, eu fazia. Eu jogava bem pra caramba futsal, você lembra? Sim, eu fui campeão de futsal na escola várias vezes. É o dom, é o dom. É o dom, porque eu só brincava disso, né? E aí depois eu terminei transitando pro jiu-jitsu, tudo pra ficar perto. Tudo que eles faziam, eu queria, né? Então a gente terminava brincando de lutinha, terminava brincando de tudo. No final das contas, até me emocionei de lembrar da nossa infância. Sim. Aqui, eu tô segurando o choro. Tá vulnerável. Eu tô vulnerável hoje. Mas o que eu queria dizer é que, no final das contas, pra mim sempre foi tão mais importante ter vocês, que era o que eu fazia qualquer coisa pra estar perto, né? E isso não muda até hoje. Amo muito vocês. Amo demais. E olha, por mais que a gente fale aqui brincando de episódios difíceis, uma coisa que pra quem convive comigo,
E para quem não convive também, tá sabendo agora, é uma coisa que eu falo sempre. Por mais dificuldades que tivemos e essas desavenças por conta do sexo oposto, por conta da diferença da idade, ser a única menina, o meu maior sonho, eu falo isso em todo lugar, é replicar minha família. Se eu pudesse ter dois filhos homens e uma mulher, o meu sonho, porque para mim vocês são os irmãos ideais, vocês são um sonho de irmãos, eu tive a melhor infância possível, mesmo apanhando, eu amei, eu faria tudo de novo, eu amo a nossa irmandade, amo demais e devolvo muito a criação dos nossos pais, né? Claro. Que a gente podia, sério, a gente contando aqui, eles podiam muito me odiar, tipo, nossa, que menino inconveniente, velho, tá aqui chato e tal. Mas no final, nosso amor era tão grande que no final eles cediam. Ficavam fugindo de mim, mas daqui a pouco, tá, vamos fazer uma partida com ela aqui e tal. E tanto que os amigos deles já me amavam também, no final das contas. Até hoje, inclusive, né? Os caras de 20 anos de idade iam lá no meio. 30 anos de idade até hoje. Exato. Amam a Rebeca. Era a Rebequinha, né? A única mulher no meio dos machos, tudo lá jogando bola. E assim, igual a gente falou, a infância ela é crucial. É crucial. Aqueles 10 primeiros anos de vida, os 12 primeiros anos. Porque a diferença de um ou 2 anos entre os irmãos é abissal na parte da infância, né? Então era como se eu fosse inatingível, de tão mais velho, idoso. Então verdade. nunca vou ser velho igual meu irmão. Mas depois que a gente passa dos 20, nós somos todos adultos, nós somos todos iguais. Então isso já não é mais um problema e a gente simplesmente colhe, né, os frutos de como foi aquele relacionamento na época que tinha a distinção de idade era relevante. E graças a Deus, né, a gente tem essa relação boa hoje, depois dos 20, eu depois dos 30, né, graças àquilo que a gente viveu mesmo, o Lucas vai 30 esse ano. Esse ano não, né? Daqui um mês. Menos de 30 dias. Não, um pouquinho mais de 30 dias. Você vai 30, Vou deixar meu cara. Pix aqui pra quem quiser dar. O meu é antes, Link tá? na descrição. Manos, mas só pra gente finalizar essa pauta, vamos tentar então entrar nas possíveis soluções, porque você tocou num ponto que eu acho que é muito legal a gente virar a chave também, que foi da transição. A gente tá falando das discrepâncias, né? Da idade, de contexto, de não sei o quê. Mas é muito legal também depois a fase que eu virei muito amiga do Lucas. Tipo assim, conselheira amorosa. Que eu nunca tinha namorado, nunca tinha nada. E eu era conselheira dele. E aí, essa transição onde a gente conseguia dialogar. Porque até então ela é neném, deixa ela pra lá, a gente não. Vamos só brincar, né? Surreal isso. Depois a gente. Vamos entrar depois nessa pauta? Me lembra depois? Bom. Mas vamos então, só pra finalizar, né? Que os três pontuaram, você lembra de algum problema? Não. Pra gente tentar entrar nas soluções? Assim, Não nosso, né? Às vezes talvez mais. É um problema já relacionado à solução também. Por exemplo, o Lucas falou aqui, e aí eu me lembrou, que a gente fazia as nossas paradas, né, de homens, e a gente buscava algum jeito da Rebeca, de ludibriar a Rebeca ali para que a gente pudesse sair e ela não ficar chateada, que ela não visse a gente saindo pra gente se divertir. Mas outra questão interessante agora, do meu ponto de vista como mais velho, a nossa diferença é uma diferença considerável, né? 3, 4 anos. A ideia da mamãe era de 4 em 4, né? Então ficou mais ou menos isso, entre 3 e 4 anos é a nossa diferença de idade. E para mim também era, e amigos meus tinham esse problema, de ter que levar os irmãos mais novos para os seus rolês. Nossa, né? é verdade. Então, por exemplo, eu pensei jogava basquete quase todos os dias, né? Na minha infância, adolescência, lá no Cruzeiro, no Cruz Brooklyn, né? Um abraço aí pra galera do Cruzeiro. Nossa, saudades. Se você é do Cruzeiro aqui, ó, coloca aqui nos comentários. E aí eu sempre levava o Lucas, na verdade eu não levava o Lucas me seguia. Então, todo rolê que eu tinha com meus amigos, ele me seguia, era uma sombra. E aí, cara, eu via amigos meus mais velhos, né, que eles escorraçavam seus irmãos mais novos, né? Assim como a gente se juntava para tentar enganar a Rebeca, os mais velhos também, né, tentavam se livrar ao máximo. É verdade. E aí o Lucas, ele era tipo um carrapato. Então, É verdade. os amigos do Lucas têm a mesma idade minha, porque o Lucas ia para os rolês comigo, com os meus amigos, né? E ele é tão carismático, tão amoroso, não tem como não se apaixonar pelo Lucas, todos que os conhecem. Verdade. Né? Que os meus amigos amavam o Lucas. Verdade. Amavam. E aí, eu poderia muito bem ter ciúme do meu irmão. Tô Né? gostando mais do Lucas que de mim. Caramba, meu irmão mais novo aqui, no meu rolê, ele poderia estar chamando mais atenção do que eu, etc. Roubou na né? cena. E isso é cena de filme, né? É Cena verdade. de filme. Quando o irmão mais novo, ele começa a brilhar mais do que o irmão mais velho no seu contexto, o irmão mais velho
por essa falta aí de, sei lá, né, necessidade de se autoafirmar assim, ele acaba querendo anular o seu irmão mais novo porque ele passa a ser um rival dele da sua popularidade, o seu concorrente. Como assim, o irmão mais novo? O meu irmão mais novo tá aparecendo mais do que eu aqui nos meus amigos, né? Aí gera essa treta, essa competição. Mas eu lembro que mesmo tendo essa tentação, né? Porque é natural, né? Como assim? Tá atrapalhando meu rolê, tá chamando mais atenção do que eu aqui. Mas graças a Deus, a bondade de Deus fez com que eu aproveitasse o privilégio de ter meu irmão ali com a gente. Então, assim, eu ia e eu não tinha ele mais como um peso. Eu acabei me divertindo junto com ele e ele fazia parte da minha galera. Tanto é que alguns amigos da nossa infância, né? Do Lucas, são amigos do Lucas até hoje e não são meus amigos. É verdade. Então chamam o Lucas pros rolês, porque fez parte da história, e não me chamam, mas são a galera da minha idade, da minha faixa etária da época. Cara, que são super amigos do Lucas até hoje. Isso é surreal, isso marcou muito a minha vida de uma forma impressionante, porque, de fato, é exatamente isso. Eu era a sombra do Arbit, eu era como se fosse o mascote da galera do Arbit. Sim. E isso não começou na nossa adolescência, não. Isso começou quando eu era criança. Porque o Arbit, ele era, na escola dominical, ele era dos juniores. Isso. E eu era das crianças. Eu era dos soldadinhos de Cristo, você é do Cordeirinho de Explica Jesus. pra galera que não é assembleiana. Na Assembleia de escola Deus bíblica tem a EBD. dominical, Isso. tem a escola bíblica dominical na igreja. E aí tem a escola bíblica dividida em classes por idade. Isso, maternal, Cordeirinhos de Jesus, Cordeirinho de Jesus, Soldadinhos de Cristo. E aí tem Depois Os juniores, que são os pré-adolescentes. Isso. E eu era das crianças, literalmente, mas eu não gostava de ficar com as crianças, porque eu queria ficar Mas eu perto do meu irmão. E aí eu pedia pra tia pra deixar eu assistir aula com o Arbit na escola dos juniores, assim, né? Do Soldadinhos de Cristo. Então, desde criança mesmo, eu queria só ficar perto do Arbit. E aí isso já mostra como que é, tipo assim, a releitura, né? Dessa questão que pode ser um problema, um peso, mas a gente transformou isso ao nosso favor de forma positiva, principalmente para mim, que foi o que mais ganhei. Na escola, o Arbit, 4 anos na minha frente, era lá já do ensino médio, eu era do ensino fundamental, e aí na escola eu lembro que eu tinha moral na escola, porque eu era irmão do Arbit. Exato. Que os meus brothers eram os brothers do Lucas. Exatamente. Então, eu tinha a capacidade de poder arrumar confusão com qualquer um da escola, porque eu sabia que ninguém tinha coragem de fazer nada contra mim, porque eu tenho a galera do terceirão, a galera do segundo ano. Ninguém mexe comigo, Tudo tô meus protegido. amigos, Eu era protegido, então, e aí eles falavam, os amigos do Arbit, se alguém mexer com você, é só falar com a gente. Tem até um amigo nosso, Abraão, Top demais. né, mano? Hoje o doutor Abraão. Abraão. Delegado, PCDF. Top. E ele também era um dos nossos protetores, dos meus protetores. Assim, Imagine também. eu, a protegida do protegido. Meu Deus, a minha rede de apoio, ó. Então, às vezes, você que é pai, você que é mãe, tem um filho que é irmão mais velho, tentar, né, colocar na cabeça dele esse papel de super-herói. Porque a visão que eu tenho do meu irmão é que ele é um herói pra mim, assim. Legal. É uma referência, uma inspiração. E ao invés de semear ou de deixar a competição, né? A competição entre os irmãos. Manos, uma coisa que quando você tá falando, Arbit, eu observei também que vocês... Aqui fica todo mundo muito aberto, mas uma coisa que é muito discrepante, assim, principalmente na nossa infância e adolescência, era em relação às nossas personalidades. O Arbit sempre foi o mais centrado, ele é o que fala mais baixo, ele é o que... o gentleman, assim. E eu e o Lucas sempre foi o mais pra frente, a gente conversa com todo mundo mais político e blá, blá, blá. E quando vocês pontuou, por exemplo, de que podia ter achado ruim o fato do seu irmão roubar a cena, ou seus amigos gostarem, uma coisa muito legal que pode se seguir de dica, tanto pra você, irmão, quanto pra você, pai, é de você potencializar e enaltecer as coisas boas individuais de cada um dos seus filhos. Excelente. Porque, no final das contas, o Arbit completava o Lucas e o Lucas completava o Arbit. Exatamente. O Arbit completava o Lucas com o seu instinto protetor. O Arbit completava o Lucas com a sua sabedoria, com a sua inteligência e com a sua rede de amigos. E o Lucas completava o Arbit com o seu carisma, coisa que o Arbit não chegava a fazer na amizade. O Lucas completava com o humor. Abria os abria caminhos. as portas. Abria as portas. Exatamente. Tanto que quando a gente ia para um almoço na casa de alguém, ou um retiro de adolescentes, de crianças, só entre nós três, era muito engraçado que a mamãe falava quem que é o mais velho? O Arbit. Quem que é o protetor? O Arbit. Mas a minha mãe falava pra mim e pro Lucas, cuidem do seu irmão. Porque o Arbit ia passar fome, não ia pedir um prato de comida ou uma sede, ele não ia pedir água.
na casa de qualquer pessoa. Então, quem que era mais pra frente? Quem que tinha mais facilidade? O Lucas e a Rebeca. Então, quando você tem firmado em si quais são as suas verdadeiras características e as suas qualidades, você não se ofende pela característica e a qualidade do seu irmão. Você se completa. Assim Perfeito, que a nossa mano. amizade foi consolidada ainda mais. Por isso que a gente admira tanto um ao outro, porque a gente se completa. E sempre foi assim. Então, primordialmente, graças a Deus, por conta dos nossos pais, o nosso lema que você que nos acompanha já sabe que é um por todos, todos por um. E essa de você identificar, independente da idade, independente do sexo, independente da criação, da personalidade, você identificar as coisas boas, as qualidades boas no seu irmão que podem talvez completar em você e você pode completar dele. Exatamente, é isso. Essa questão da completude a Rebeca matou. E assim, uma dica para os irmãos mais velhos, né? Porque assim, eu já escutei testemunhos de irmãos mais velhos. A pessoa, na verdade, a pessoa mais próxima que eu tenho na minha vida me contou esse testemunho, que ela também é primogênita. A minha esposa, a Pamps. A Pamps, um dia desses, ela sentiu um pouco de remorso com respeito ao relacionamento dela com a sua irmã mais nova. E assim, são coisas pontuais, naturais, mas que quando a gente vai refletir, realmente tem uma importância sinistra. Que é justamente isso, o fato de você desprezar o seu irmão mais novo como se ele fosse um empecilho para você. A pedra, né? Como se ele fosse a pedra no seu sapato, aquele que vai estragar os rolês. Quando, na verdade, a visão deve ser essa. Ele tem aquilo que eu não tenho, e nós juntos somos uma potência sinistra. Então, nós temos muito mais valor nós dois juntos do que apenas eu sozinho, do que apenas ele sozinho. Então, a gente tem que realmente tentar acabar ainda hoje com essa rivalidade, com esse ciúme, com essa inveja nojenta que é fruto do pecado. Sim. Igual os irmãos de José mesmo. Sim. José era o mais novo, tinha, assim, um potencial sinistro e gerou inveja nos seus irmãos, né? Os seus irmãos mais velhos, ao invés de trazê-los para o time deles e prosperarem junto com ele, né? Por conta dessa inveja, dessa rivalidade e do medo de perder a cena, né? Acabaram tendo esse fim triste que a gente conhece a história. Manos, então, a gente já deu algumas dicas a respeito de como superar várias partes dessas que a gente comentou e já fica também um dever de casa. Agora, pega um papel aí e começa a escrever as qualidades do seu irmão. Isso, O que o seu irmão é muito bom. E depois tente adaptar e colocar como que eu cresço com isso. Tente enaltecer as partes boas do seu familiar, do seu irmão, do seu primo, sei lá, com quem você foi criado, com alguém que você precisa restabelecer seu vínculo de amizade. E eu tenho certeza que isso é um ponto que vai facilitar todo o restante. Se na sua infância você não teve pais que reafirmou isso, que abençoou vocês, potencializando essa união, ainda há tempo. Admire o seu irmão, né? Procure as qualidades dele e isso vai ser incrível. E uma outra coisa que eu acho muito legal, a gente recebeu 2 perguntas aqui que eu quero ler também. Sim. Mas uma coisa que é legal é que, por conta desse respeito e admiração um com o outro, cada um aqui é muito bem sucedido na sua área. Isso é muito legal, que são totalmente distintas. Eu sou cantora, e aí quem foi a minha primeira plateia, quem foi o meu primeiro instrumentista, quem que tocou o primeiro violão pra mim? Meu irmão. Um completando o outro, entendeu? O Arbet, muito, muito, muito tímido. Gente, o Arbet tocava escondido atrás da caixa de som, né, Arbet? Lucas. O Lucas sempre zero talento pra música, zero. Garoto da água. Mas era o garoto da água. Exatamente. Exatamente. E, em compensação, quem que era o rei dos esportes? O Lucas. O Lucas. mandava bem nos E os Mais ou menos. dois... O Herbert também era. Era. bons tempos. É verdade, bons tempos. Todo mundo era bom no esporte. Era, mano, Também mas tá você... no sangue, né, pai? Tá no Negócio sangue. Tá no sangue, eu tava tentando, né, ser modesto, mas na verdade todos aqui são muito bons. Mas enfim, olha essa pergunta, que legal. Bom dia, irmãos, estou acompanhando a conversa e me bateu uma curiosidade. Isso aqui eu não me recordo, mas vamos ver. Qual foi a primeira grande discordância / briga que vocês conseguiram superar juntos? Alguma que gerou aprendizado pra todos? Não, assim, eu não lembro muitas não, mas teve uma fase que tinha um parente que morava conosco, né? Nosso tio morava com a gente. Nosso tio que barra irmão. Barra irmão. Porque é o tio mais novo que eu, 1 ano mais novo que eu, né? E aí, rapaz, teve uma certinha treta. Por quê? Nós 3 éramos muito amigos, né? Só que esse meu tio era praticamente da idade do Lucas, era mais próximo dele do que eu, né? E agora, refletindo aqui, eu acho que rolou um pouquinho de ciúme, talvez, né? Não.
Porque eu acho que eu tive ciúme sinistro, acho que é isso. Acabei de me autodiagnosticar aqui. Nunca imaginei nisso, mas faz sentido não era? agora. Faz sentido? Muito. Cara, o Lucas Eu ficou... tinha muito ciúme O de você Lucas com ele, ficou verdade. muito brother dele e, tipo, me deixou de escanteio, né? O Lucas que vivia na minha cola, Aham. agora só ficava com ele. E aí eu Verdade. fiquei meio lá, away. E assim, eu lembro que Mano, a gente verdade, teve mano. tretas sinistras. As brigas que eu tive com o Lucas Foi foi por causa justamente dele. nessa fase. E você lembra que os dois me É desprezavam verdade. também? Era. Tipo, Mas era... Se eles já me zoavam Exato. por ser a menina, quando ele juntou com esse menino, Foi. cara, era tipo assim, Tudo desandou. verdade. Como se ele Mas fosse... faz Ô, tadinho sentido. pro Daniel. Ou seja, quarta dica. Não deixe ambientes externos. Ô, tadinho, o bicho tá se sentindo culpado agora. Mas assim, mas não é, faz sentido agora. Muito, mano, Porque muito mesmo. a relação do Lucas com a Rebeca ficou tensa, dele comigo ficou tensa e de nós Foi. três ficou tensa. Porque a gente Verdade. ficou com esse ciúminho dele, né? Foi. E aí as tretas que eu tive com o Lucas foi justamente por conta disso. É Por quê? verdade. Porque esse menino, ele tinha o dom... De o irritar dom, a É um gente. talento sobrenatural de me incitar o ódio. É uma espécie de espírito Cara, demônio. eu sou uma É pessoa um calma, demônio que trabalha. de boa. Mas ele sabia o jeito... Ponto fraco. Mano, ele sabia o meu Lucas, ponto olha fraco. aqui. Calma aí, câmera. Me dá zoom em mim aqui rapidinho. Só em mim. Ó, ó. Ele Exato. só fazia isso, Mano, só rabetejar. Mano, eu tinha uma venta chata, Mano. ainda tem um pouco, né? Mano, ele tinha o olhar dele me subia um ódio, uma ira, que me dava vontade de esganar ele, velho. E aí, o que acontece? Ele ganhou o Lucas pro time dele, velho. Foi. E aí, o bicho sabia... O Daniel, ele tinha... Velho, era só olhar pra mim. Eu já ficava com ódio queria dele. morrer, E ele verdade. começava a rir. No olhar, era muito Era, sinistro. era. Ele sabia me bulinar com o olhar, velho. E aí, aquilo fazia com que eu morrisse de vontade de bater nele, né? E aí, teve algumas vezes, né, que a gente foi para as vias de fato mesmo. E até me arrependi. Vias não de tinha- fato. Hoje o Olha Lucas que é elegante forma de dizer Hoje cara o, na Lucas porrada. hoje o Lucas é faixa preta de jiu-jitsu, né? Mas na época ele era simplesmente Na época a gente conseguia bater nele, O verdade. apelido dele era carga de osso, né? Era uma carga de osso indefesa, né? Então, assim, teve um dia que eu dei empurrão no bichinho, Gente, velho. caga de osso. É. Era o Lucas. Lá no parque da cidade, velho. Você não lembra, não, mano? Acho que Não, graças não a Deus lembro, ele não é, lembra. não Mas a lembro. minha consciência pesa até hoje. A gente andando de bicicleta no parque da cidade lá, Ah, no Sara Kubitschek. E a gente andando de bike e os dois me irritando, velho. Eu tive que parar a bike, fazer ele descer da bike. E eu lembro dos dois virem pra cima de mim, rindo da minha cara ainda, olha. velho. olha. Caramba. Não, pa- Lucas, pa- dá um beijo no ápice agora. Mano, pede era perdão, igualzinho por dois favor. demôniozinhos assim, ó. Sabe? te Dois irritando. demônios. Aí eu lembro que eu peguei o Lucas, velho. Eu dei um empurrão nele tão sinistro que ele voou uns 3 ou 4 metros de distância, assim. ó. Caramba. E ele chorando assim, ó, Meu de Deus. dor e rindo da minha cara ainda, assim, ó. Pra falar, eu tô te irritando. Ele não lembra disso. Olha E aí. assim, a minha consciência pesa até um dia desses, né? Porque ele era muito Sinistro, indefeso, né? sinistro. Hoje ele me bate em 5 segundos. quando a É, gente não, vai mas treinar, é uma boa literalmente. lembrança. Ô, Mas e uma era parte isso. legal, mano. Essa foi a maior treta que eu lembro. Tá Ó, vendo um mesmo? ponto muito legal. Pra quem pensa aí que aí nunca teve, né, é, treta, rapaz. Teve, É, meu teve irmão, eu de- é, empurrei teve ele, foi demais. cabuloso, foi uns 3 metros Não, assim. dá pra fazer 4 temporadas só a gente contando treta. Mas, um ponto legal. Vocês viram... Sério, não é que a gente é bom. E também não vou ficar justificando toda hora. Acho que as pessoas já entenderam o que a gente quer passar com tudo isso. Mas é que, olha que interessante. A gente teve que fazer uma força pra tentar lembrar de um episódio. Já fica mais uma lição, gente. É claro que são diversos episódios, vocês acham? Todo dia. Mas uma dica muito importante é: brigou, resolveu. Machucou, falou. A gente sempre teve uma coisa lá em casa que é muito legal também, manos. A gente fazia, de certo tempo em tempo, a reunião da família pra lavar roupa suja. Principalmente depois que cada um já tava grande pra poder expressar seus sentimentos. Mano, aquele dia, assim, não gostei. Porque lavou, morreu, acabou. Não lembra mais. Porque a gente já limpou, já perdoou e segue o baile. Porque às vezes você fica se sentindo distante do seu irmão e quando você vai ver, tem uma lista de remorsos, de episódios que foi juntando, que você esperava que ele adivinhasse, que ele agisse daquela forma. Nossa, mano, aquele dia assim, eu fiquei... Aí você vai alimentando, sustentando algo. Então, achei interessante isso também, que a gente fez uma força aqui pra lembrar de um episódio, justamente porque eu acho que todos os nossos episódios, né, desde quando o neném, a minha mãe, amarrava a gente abraçado junto pra pedir perdão um pro outro, já resolvia ali na hora. Até depois de velho, até hoje. Alguns episódios, né, mano? Eu esperava que tivesse agido assim,
Sim. Então, é muito importante o diálogo. Se você já é adulto, pegue essa dica para os seus filhos e para a sua vida, agora, depois de grande, converse. É muito importante expor sentimentos para que o outro entenda. Ninguém adivinha a dor do outro, ninguém adivinha. Para mim, às vezes, alguma coisa é ínfima e pro Herbert pode ser muito grande. Às vezes, é grande para mim e pro Herbert não foi nada. Então, fica aí uma outra lição. Eu acho que esse negócio do perdão é uma das ferramentas, acho que mais Verdade. importantes de todas. Lembrando que 5, 10, 15, 20 anos são sucessões de 24 horas. Então foi 24 horas que se passaram e você não falou aquilo que te chateou. Você deixou lá uma amargurazinha ser plantada no seu coração. Aí viraram 48 horas. O dia passa e você está lá com aquela maguinha no seu coração. Foi uma coisa simples. Inclusive a gente viu hoje, inclusive acho que não sei se foi de alguém muito conhecido nosso, com mais de 60 anos de idade, né? De vez em quando solta assim umas paradas. Sim. Quando tinha 10 anos de idade, fulano de tal falou isso pra mim. Nego nem sabe o que ele falou. E às vezes já morreu o fulano de tal. Fulano de tal já morreu, mas só aquela palavrinha que ele falou, que ele nem sabe que ele lançou uma palavra, Verdade, né? verdade. Foi suficiente para que 50 anos depois aquela pessoa tivesse amargurada até hoje, né? Então, lembrar que essas 24 horas negligenciadas, elas se transformam em 5, 10, 15, 20 Quanto anos. mais tempo passa, mais difícil é pra perdoar. Mais Mais difícil enraizada ela se torna e mais difícil de se... Mano, ser pra curado. gente entrar na pauta do perdão, só mais uma que o Lucas falou parcialmente sobre o fato do Herbert ser o herói, né? Virar o herói dele, né? A gente falando muito isso de convivência. Tem um exemplo aqui, ó, que falou, bom dia, tenho uma dúvida. Meus pais tiveram 2 filhos apenas. Um casal, comigo sendo 11 anos mais velho. Muita diferença, hein? 11 anos mais velho, que é a minha irmã mais nova, que hoje tem apenas 9 anos. Essa eu acho que o Herbert pode responder. Quais os principais comportamentos que eu, como irmão mais velho, posso tomar para ser mais uma referência positiva para minha irmã, ainda mantendo o nosso relacionamento próximo como irmãos, ainda mais com essa diferença de idade? Excelente. Eu acho que essa pergunta aí é relacionada, tipo, a qual o papel do primogênito? Né? Isso. Qual o papel do primogênito? Até na Bíblia Sagrada a gente vê na cultura judaica, etc., que há uma bênção especial sobre o primogênito. Né? Tem literalmente uma bênção da primogenitura. E o primogênito, o irmão mais velho, ele naturalmente tem essa responsabilidade sobre si de ser uma espécie de referência. Então, ele já dá a resposta na própria pergunta. O ideal é que ele seja, de fato, uma referência para essa irmã mais nova, mas com ressalvas, com equilíbrio. Ele deve ser tratado como um auxiliar dos seus pais. Então, ele deve ser, como o Lucas disse, a ponte. Ele deve fazer a ponte de contato entre o pai e a criança. Porque se a distância entre ele e ela já é uma distância sinistra de idade, entre os pais, maior ainda. Então, assim como é difícil a comunicação entre ambos, a entre os pais vai ser muito mais complexa. Então, ele vai ser um excelente referencial se ele não tentar roubar o papel dos pais, não esse pegar peso, o né? papel dos pais, porque ele não vai conseguir suportar esse peso. O papel do irmão mais velho não é ser pai dos irmãos mais novos, mas é realmente de funcionar como uma ponte e um referencial. Olha, eu obedeço meu pai, você também que tem que obedecer. Por quê? Porque você vai ter bons frutos disso, etc. Olha, o que meu pai quis dizer, na verdade, foi aquilo, entende, mana, etc. É você realmente traduzir a linguagem do pai, você que é mais maduro, né, para a criança que é menos madura. Então, eu acho que uma excelente forma dele ser um referencial bem-sucedido é ser essa ponte entre o pai e o irmão mais novo. É assim que ele vai ser um referencial Muito legal. saudável. Eu tive um insight aqui agora disso que você falou, que eu tô refletindo agora. Isso é tão impressionante que é exatamente a forma como o Herbert conduziu Foi. a nossa relação. Verdade. A minha de irmão mais novo e da Rebeca também. Porque, e engraçado que eu sempre falei isso, mas nunca refleti sobre isso que você falou. Sempre falei que o Herbert era o tradutor para minha linguagem, para o meu contexto daquilo que acontecia com meus pais e que meus pais queriam falar para mim, e assim com a minha irmã também. E uma coisa interessante é que eu nunca vou me lembrar um dia de que, por mais que talvez o meu pai pudesse ter sido injusto em alguma fala, em alguma atitude, em alguma ação, ou minha mãe para comigo, o Herbert, ele nunca me punha contra os meus pais. Verdade. Ele nunca me colocava os papais e a mamãe contra mim. Ou falava que... Ou colocava, o papai e a mamãe tá errado, mas eu
sou aqui o certo pra você, então é isso que você tem que fazer. Ou tipo o crime dos injustiçados, Exatamente, né? Tipo assim. olha, ou aqui a mim, não sei o que, papai e mamãe não sabem de nada, não sei o que. Nunca. Verdade. Nunca tirou a autoridade deles. Por mais que talvez a mamãe e o papai estivesse errado, ele falava exatamente isso. Olha, na verdade não foi isso que ele quis dizer. Verdade. Ele não falou por mal. Não é bem assim. Não é bem assim. Mano, você não tá vendo, eu tô sendo injustiçado. Não, mano, papai te ama demais. Você tá doido. Isso aí foi porque hoje ele tá num mau dia, não sei o quê. Verdade. Na verdade é isso, isso e isso. É isso, isso e isso. Ponto. Nunca colocando a gente pra criar uma rivalidade entre nós, os nossos pais também. Cara, o irmão mais velho. Mano, você foi... nunca vai existir na face da terra um irmão mais velho como você. Não vai. Ah, mano. Inclusive, quando eu tiver meu Nunca vai filho, existir, ele vai mano. ficar com você até os 17 anos e depois, né? Cara, Né? são coisas... E outra coisa. Também é uma coisa que não é mérito seu, não, mano. Na verdade, porque não tem lógica. Não tem como. Não tem como uma criança de Humanamente 14 anos, uma criança de Ter 15 esse anos de discernimento, idade né? ter esse discernimento. Não tem. É o próprio Deus. Não Mano, tem como não 100%. voltar pra Deus isso. Porque não faz 100%. sentido. E quando uma mãe fala assim, o Arbet nasceu pronto, isso aqui. Mano, é a iluminação de Deus na vida. É. Então, acima de tudo, é a Um presença de presente Deus. mesmo, Irmão mais velho, se você me permite, mano, falar algo, né, com relação a isso, busque a Deus. Busque a sabedoria de Deus. É E a isso, sabedoria de Deus vai te dar discernimento, porque se for pela sua própria sabedoria, você pode fazer 1 milhão de cursos, de graduações. Não é suficiente. Você não vai conseguir externar a sabedoria que o teu irmão mais novo precisa, se não for a graça de Deus. E hoje eu reconheço que é a graça de Deus na vida do árbitro, porque Amém. a sabedoria que ele teve e tem não pode ser uma coisa humanamente possível para a idade que ele tinha. Verdade. Mano, Glória a amém. Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, eu amo vocês. E eu só sou Digite um glória a Deus pela vida do Arbet, por favor, nos Amém. comentários. E peço pro pessoal também, pausa, se inscreva no nosso canal. Se você Exato. tá assistindo até aqui e ainda não se inscreveu, aproveita aí essa pausa para se inscrever no canal e continuar por dentro do nosso bate-papo. E curte e ativa o sininho, não Isso. esquece. para ficar sempre por dentro da nossa Das programação, nossas- das nossas temporadas novas, etc. Isso. Mas, manos, olha, eu quero falar que eu amo vocês e que eu só sou um bom irmão mais velho porque eu tenho irmãos mais novos sensacionais. Não é fácil ser um irmão mais velho para irmãos mais novos que querem, de fato, como é que é a palavra? Eles querem solapar a autoridade, a bênção que há sobre o irmão mais velho, sabe? Então, é fácil ser irmão mais velho de irmãos mais novos, ideais e tão maravilhosos quanto vocês. Agora, só lembrando, a pergunta que esse cara fez, se eu não me engano, é tipo, como que eu posso ser uma referência para essa minha irmã 11 anos mais nova? O que o Lucas falou também é a solução, acho que cabal do problema. É graça de Deus mesmo. A graça é um favor, é algo que vem sobre nós, é algo que a gente busca e aceita. Porque naturalmente, realmente, a gente não consegue. E olha só como essa pergunta é tão importante e que muita gente fala. Como eu posso ser uma referência? A galera do marketing, né? Você tem que ser a referência. Esses dias eu vi um monte de AdSense desses patrocinados, né? Oi, eu sou a fulana digital, referência em emagrecimento. Especialista. Etc. Aí depois vem um outro cara, né, com a mesma roupa, eles gravaram no mesmo negócio, mano. Acho que é a mesma trupe, né? Oi, eu sou fulano digital, referência em emagrecimento. Ninguém nunca viu ele na vida, né? Mas ele é uma referência. E a busca, assim, do marketing é você se tornar uma autoridade, uma referência naquele produto, né? E isso no reino de Deus é algo que não faz sentido. Nós temos que ter sempre bom testemunho para os cônjuges de fora, mas nós temos que conquistar a nossa autoridade e a nossa referência de forma, como eu disse, conquistada e natural. Não importa. E essa autoridade, ela só vem da graça de Deus. Amém. Jesus mesmo disse que foi dada a ele toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E essa autoridade só lhe foi confiada porque ele, em primeiro lugar, se esvaziou a si mesmo. Ele tomou forma humana. E aí depois o texto continua. Depois que Cristo se esvazia, Deus o exaltou de forma soberana e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Então, o esvaziamento, ele precede a autoridade. Então, quando você reconhece que, de fato, você não tem capacidade para ser uma referência, aí Deus lhe dá uma capacidade extraordinária que vem dele. E aí você tem que devolver a glória para ele, de fato, de novo. Então, não busque ser uma referência, em primeiro lugar, sabe? Nesse sentido. Se eu busco a referência pela referência, eu já estou buscando da forma errada. E eu vou sempre me frustrar. Agora, quando você busca a graça de Deus, os seus comportamentos vão ser moldados de modo a
contribuírem para que a sua referência, a sua autoridade seja construída. Sempre devolvendo a honra a quem é de direito. Não querendo ser o pai do seu irmão mais novo, não querendo ser Deus sobre a vida dela, não querendo ser líder dela apenas pela liderança, mas de forma natural. Se você conquistar a graça de Deus para si, sendo esse tradutor, sendo a ponte entre os pais, e não querendo glória e referência para si, você naturalmente vai obter essa referência, essa autoridade. Mano, muito, muito, muito legal, muito genial. E aproveitar essa pauta para transicionar no assunto que eu queria, que eu acho que vai ser uma boa rumo para irmos para a conclusão, que foi também sobre aproveitar as etapas, respeitar as etapas, né? A gente comentou que quando eu era muito pequena, ficava muito discrepante, tá se intrometendo, mas mesmo assim, de alguma forma, a gente tentou aproveitar o que havia de bom ali, depois aproveitamos a companhia um do outro, né? Depois fomos cedendo para a última partida com ela, né? E aí fomos transicionando, aproveitar as fases que não voltam. Depois, como que foi a transição para a fase de vocês realmente virarem amigos, né? Como então, se são 11 anos de diferença e agora, por exemplo, eu já sou noivo, ela é uma criança, brinca de boneca. Ou eu já estou terminando a faculdade, ela está ainda, tá iniciando o vestibular e tal, né? Mas tem um momento onde os discursos se completam, onde a gente consegue realmente dialogar, né? Aproveitar as fases, né? E aí foi muito legal a transição. Eu lembro a primeira vez que eu conversei com o Lucas, de verdade, sobre namoradinha. O Lucas ficava, né, de olho nas minhas amigas. E aí, né? Não lembro disso, não. Eu lembro. O Lucas, né? O Lucas. Mas é muito legal que, tipo assim, a transição de, tipo assim, peraí, agora ela já entende, não tem como eu fingir que esse assunto não vai ser uma realidade. Ela tá na escola, ela tá vendo e tudo. É muito legal você vencer. Você acha que ele tava feliz da vida de ter que conversar sobre relacionamento? Vencer isso até hoje pra conversar. Às vezes eu fico, gente, eu vou fazer 26 anos de idade, vamos conversar aqui sobre isso. Tem um pretendente tal, tem isso aqui tal. É você vencer os seus ciúmes, você vencer ali, aquilo ali, pra você poder ter esse relacionamento de amizade. E eu acho que isso é o principal motivador que vai tirar ali a responsabilidade do irmão mais velho de ser o pai, é justamente essa abertura de ter uma conversa entre amigos. Sim. Mano, né? Que você vai falar algumas coisas pro seu irmão que você não pode falar pro seu pai de primeira ali. E outra, isso não é fácil. Não é. Por não ser fácil, a gente precisa se desarmar. Porque, como a Rebeca disse, eu tinha muita dificuldade. Eu não gostava de falar o nome de namoro perto da Rebeca, porque pra mim eu podia estar influenciando ela a querer namorar um dia. Tipo assim, eu queria privar ela de tudo, de qualquer tipo de assunto, de tudo, porque, sei lá, por medo, proteção com ela. Só que vai chegar um momento em que a gente vai estar se igualando ali na intelectualidade, pra poder conversar e tudo. E aí o irmão mais velho precisa ter essa maturidade e essa humildade para virar a chave da criança para adulto. E aceita, meu amigo, agora não é mais a tua caçulinha, não. Agora ela tá virando uma mulher. Então você tem que baixar a bola e conversar de igual para igual e aceitar que agora ela, né? Isso. Então isso não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena porque até antes, depois que a gente começou esse processo de virada de chave, que não foi fácil, mas foi um processo, digamos assim, a Rebeca virou a minha cuidadora, assim, a minha amiga mulher, a minha melhor amiga mulher, de todos os sentidos, tanto para relacionamento, para tudo, que até antes de eu casar, e foi inclusive uma dificuldade no casamento. Quem sabe um dia a gente vai ter a oportunidade de fazer um podcast com as esposas aqui, né? Ia ser legal. Se você gosta da ideia, comenta aqui. Comenta aí. Pra convencer elas que são tímidas às vezes. Porque depois que a gente fez essa transição, a vida inteira, eu nunca escolhi uma roupa pra mim vestir. Verdade. Eu nunca precisei me preocupar em comprar roupa pra mim, assim, porque eu me privei disso, porque quem cuidava dessas coisas sempre foi a Rebeca. Então, a Rebeca que escolhe a minha roupa. A Rebeca que sabe, Lucas, tá na hora de comprar roupa. Vamos. Então, Lucas, aí quando eu casei, eu precisava me desmamar da Rebeca, por mais que seria uma atividade muito grande. Mas eu falei, agora eu tenho uma namorada. A sua mala da lua de mel. Eu até a minha mala da minha lua de mel, a cada roupa que eu usar durante cada dia, desde a noite de lua o final foi a Rebeca que escolheu. Foi verdade. E aí rolou um processo de transição. Eu falei,
Aí, né, a Nath, Lucas, deixa eu cuidar de você, eu sou sua esposa agora e tal. Então, pra mim foi difícil eu me desmamar desse cuidado da minha irmã, porque agora eu teria Mano, uma mulher pra mim, pra poder fazer E isso. só um detalhe, a beleza das diferenças. É. Tipo, eu sou uma mulher. Sim. E na nossa amizade, isso antes de ter a esposa, isso era uma coisa que também nos unia. Eu sou mulher, eu tenho a percepção da roupa, da moda, eu gosto disso. Exato. Ele é homem, deixava fazer ele de boneca e deixa eu trocar. Então, em tudo pode aproximar no relacionamento de irmãos, né, mano? E a Exato. conclusão é que vale a pena você enfrentar esse processo de transição, ceder, abaixar a guarda, porque você vai ganhar uma aliada. Então, aquela que era a sua irmã mais nova, que gozava somente da sua responsabilidade de proteção, agora é tua aliada. Foi minha aliada para me dar conselhos, para me revelar coisas e sentimentos que eu não conseguia entender nas mulheres, e ela já conseguia entender e tal. Então, eu ganhei e eu fiquei muito mais completo depois que eu consegui passar por essa transição. Perfeito, mano. Top. É Ou eu isso. lembro que eu fui com você escolher a aliança Tudo, pra tudo namorada. Tudo, até antes de eu casar, até o início do meu casamento, tudo na minha vida, quem Verdade. escolhia, fazia, aconselhava também. Muito era- legal, era- muito legal. Muito legal. Verdade. É isso, a gente tem que aproveitar as nossas diferenças e se lembrar que os nossos maiores tesouros já estão conosco. Ah, E não há ninguém mais próximo do que nós, do que os nossos irmãos. Depois que nós nos casamos, são as nossas esposas, as nossas famílias vão aumentando. Mas dentro de casa não há ninguém mais próximo que o seu irmão. E não faz sentido você não ter um relacionamento saudável, amoroso com ele, né? Realmente, cada um vendo a diferença do outro e ao invés de se tornarem rivais, nós vamos nos tornar um time. Aquilo que eu não tenho, a Rebeca tem, o Lucas tem e vice-versa. E a gente vai crescendo juntos para a glória de Deus. Exato. que E lindo. vale a pena. Vale a pena porque demais. cara, isso é uma coisa tão forte na gente, porque até hoje a gente não consegue viver uma conquista sem saber que o irmão não tá vivendo aquela mesma conquista ali com a gente. Então, Verdade. porque a vitória de um é exatamente a vitória do outro. A conquista de um é exatamente a conquista do outro. Não existe algo que eu conquiste que os meus irmãos não conquistaram junto comigo. Verdade. Mano. Então, Em todos com os isso, âmbitos, né? com isso a gente não tem completamente assim paz enquanto todo mundo não estiver junto, crescendo e evoluindo. Na mesma construindo página. né? É. Então isso é maravilhoso. Isso é incrível, isso é incrível. Manos, acho que foi excelente esse episódio e nós temos muitas histórias, né, pra contar, pra compartilhar. Amei ouvir um pouco das histórias de vocês também. Continuem mandando sugestões, temas, os desafios. E vocês, quais foram os desafios que você sofreu com seus irmãos e que a gente talvez não citou? Ou qual foi o desafio que você se identificou conosco? Deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente também, porque é muito bom a gente ouvir histórias, compartilhar histórias, aprender uns com os outros. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até agora e quero pedir para os meus 2 heróis, meus irmãos mais velhos, deixarem uma palavra para os nossos irmãos em Cristo que estão nos assistindo. Deixem uma palavra aí sobre amizade, sobre construção, sobre os desafios, sobre tudo que a gente falou aqui hoje, já agradecendo e já nos despedindo e já convidando também para o próximo episódio. Meus amigos, olha, muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. Espero que vocês se sintam parte também da nossa família, da nossa amizade e que esses testemunhos, que essas histórias, né, de dificuldades e sabendo que essas dificuldades puderam ser enfrentadas e vencidas também, possam inspirar você a hoje mesmo, né, pegar o seu telefone aí que está do seu lado, manda uma mensagem para o seu irmão, né, reconheça uma qualidade dele, reconheça algo de bom que aconteceu na sua vida e que acontece na sua vida, que isso teve parte da relação ou da inspiração que o seu irmão, que a sua irmã teve para com você, né? Reconheça essas questões. Eu tenho certeza que você há de ser muito mais feliz na sua vida, na sua família, e essa é a nossa intenção. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe grandemente e até o próximo episódio. É isso aí, manos. É sempre um privilégio estar com vocês e compartilhando, assim, a nossa realidade com essa galera toda que está nos acompanhando. E eu quero apenas te convidar a continuar nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, e te convidar a
experimentar o real sentido do amor. O amor, ele não faz sentido se ele não é aplicado a quem está mais próximo de você. Quando você diz, o amor venceu. Quando você diz, ame o planeta, ame a terra, e não aplica esse amor coletivo a indivíduos, você é simplesmente um hipócrita. E não há ninguém mais próximo do que o nosso irmão de sangue. Então, como o Lucas te convidou, eu quero te fazer um desafio. Você pegar o seu celular agora e mandar uma mensagem para o seu irmão. Manda um WhatsApp para ele, manda um SMS, um sinal de fumaça, alguma coisa, mas diga literalmente, mano, mana, eu te amo. Essa frase não faz o menor sentido, mas sei lá, só quero te dizer isso, mano, eu te amo. Independente de em que pé esteja o seu relacionamento com o seu irmão, apesar de vocês talvez na infância terem uma amizade inexistente, eu te desafio a fazer isso, porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Decida amar o seu irmão e isso vai desencadear em uma série de bênçãos para a sua vida. Faça isso e você vai experimentar aquilo que nós temos experimentado sempre, é claro, por conta da graça de Deus sobre as nossas vidas. Ame o mundo, mas reflita esse amor amando o seu próximo. E não há ninguém mais próximo do que o seu irmão, até que você se case. Que Deus abençoe sua vida, continue sempre aqui nos acompanhando e nós temos muito a tratar sobre, né, esse relacionamento entre irmãos que nós tanto gostamos de falar porque é o que vivemos. E eu quero até sugerir aqui, manos, a gente poderia fazer uma caixinha de perguntas lá na nossa página do Instagram. Claro. O que você acha? Nos siga, inclusive. E aqui a gente pode fazer um episódio só respondendo as suas perguntas sobre quaisquer perguntas sobre relacionamento entre irmãos, tá? Ótimo. Inclusive os Perfeito. papais também podem participar. Né? Hoje, pela graça de Deus, eu já sou pai, Lucas daqui a pouco também. E nós temos sempre a orientação dos nossos pais até hoje. Então você, pai, irmão, tio, qualquer um, manda suas perguntas lá, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas. Sim, _ Os Irmãos Podcast, é o nosso Exato. Instagram. Manda E a lá gente pra vai gente. fazer um episódio só respondendo perguntas sobre essa Perfeito. temática. Isso. Brabo. Brabíssimo, top. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E como sempre, estamos aqui no nosso cantinho, os irmãos de sangue, Recebendo os irmãos em Cristo. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Beijão. Tchau.